bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer bolo caseirinho, sabor beijinho ou sabor de coco, do jeito que você preferir chamar, ok? Vai ser todo feito manualmente, não precisa de liquidificador, não precisa de batedeira, bem rapidinho, bem facinho, ainda serve para você ganhar uma renda extra aí na sua casa, tá bom? Na cozinha da própria casa. E se é novo ou nova aqui no canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho, que você, além de me ajudar, vai ficar por dentro e receber a maratona de vídeos que eu estou fazendo aqui gratuitamente para te ajudar, beleza? Aqui no meu refratário, no meu vidro, vou começar colocando 3 ovos, tudo em temperatura ambiente, é muito importante para poder a receitinha dar certo. Sara, se eu quiser fazer uma quantidade maior, posso fazer no liquidificador, na batedeira? Pode, do mesmo jeito. Vou fazer manualmente que você vê que dá para dar certo. Se quiser, bate no liquidificador que dá certo do mesmo jeitinho. Já vai deixar no forno pré-aquecendo a 180 graus antes de começar a fazer todo esse processo, ok? Coloquei aqui 3 ovos, vou colocar 1 xícara de açúcar. Estou utilizando açúcar cristal. E vou colocar aqui agora 100 ml de óleo. Estou utilizando óleo de soja. Procura o óleo que for mais clarinho no mercado, ok? Para poder não ficar com cheiro de óleo. E vou agora misturar aqui com o meu batedor. Se você não tiver também, não tem problema. Utiliza uma espátula, uma colher, o que você tiver, que é só para misturar, tá? Vou misturar até que fique aqui um pouquinho mais clarinho, tudo bem uniforme. E é um bolinho bem rapidinho, que é todo feito à mão. Os ingredientes dele eu vou deixar na descrição do vídeo para você aí consultar, fazer um print. E se você não for reproduzir esse bolinho, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando de uma rendinha extra, que gosta de trabalhar com bolos, ou então para fazer aí para vocês lancharem, tá? Manda para sogra, para mãe, para o marido, para avó, para tia, para o tio, para quem for cozinhar, ok? Misturei. Vou aqui agora acrescentar o meu coco ralado. Aqui eu tenho aqueles cocos que são de pacotinhos, tá? De 50 gramas de coco ralado. Vou colocar aqui o meu coquinho ralado. Vou colocar aqui também o leite. Aqui eu tenho 240 ml de leite e é por essa xícara aqui, que é a xícara padrão que eu estou me baseando para fazer toda essa receitinha, certo? Vou utilizar o leite normal, leite integral. Se você quiser, pode substituir por leite de coco, que vai ficar melhor ainda. Mas aqui barateia mais um pouquinho o custo e eu também não tenho leite de coco em casa. Então a gente faz com o que tem. Vou colocar aqui a minha xícara de leite. Vou aqui misturar. E o bom é que vai ficar com os floquinhos do coco, né, na massa. Vai ficar bem bom. Misturei o coco. Vou agora colocar a minha farinha de trigo. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Vou colocar aqui uma parte. Dissolver esse trigo aqui. Colocar o restante do meu trigo. Eu tô utilizando, gente, o trigo que é sem fermento, porque eu vou acrescentar fermento no final. Se você tiver trigo com fermento em casa, pode utilizar normalmente, tá bom? É só você diminuir um pouco da quantidade do fermento, que vai acrescentar a mais. Vou acrescentar aqui agora, gente, o meu fermento. Aqui eu tenho 1 colher de sopa cheia de fermento. Coloquei meu fermento. Vou misturar aqui delicadamente, só para esse fermento incorporar. Não precisa ficar batendo o fermento, tá bom? Coloquei. Vou dividir agora essa minha massa nessas minhas 2 forminhas. Essa minha forma, ela tem 16 centímetros de uma ponta a outra, 8 centímetros de altura, e como ela é inclinadinha de uma ponta a outra, tem 13. Mas essa quantidade de massa dá numa boa, numa forma de 18 ou de 20 centímetros, de uma vez só, se você quiser fazer uma massa só, ok? Essa massa também você pode estar utilizando para bolos de aniversário, tá? Aquelas massinhas redondinhas, massa quadrada, retangular. Então fica aí também a sugestão. E cupcake também para quem gosta. Vou dividir aqui igualmente. Vou tentar aqui deixar igualmente. Se quiser pode usar uma balança também. Como se eu vou fazer 2 quantidades, eu não vou colocar aqui na balança não. Vai ser no olhômetro. Coloquei aqui agora, gente, minhas 2 massinhas. Vou levar ao forno. Enquanto esse bolo vai assando, eu já vou fazendo a
Coberturinha, tá? De brigadeiro, você pode decorar do jeito que você preferir. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês do jeitinho que eu vou fazer. E pra meu recheio, gente, já tô aqui com a minha panela. Vou começar colocando uma lata de leite condensado, a lata de 395 gramas, pode ser caixa de leite condensado ou lata, tá? Qualquer um dos dois aí que você quiser utilizar. Coloquei o leite condensado. Aqui eu vou colocar uma caixa e meia de creme de leite ou 300 gramas de creme de leite. Sara, não é um bolo de coco? Porque você não vai colocar logo coco aqui nesse recheio cobertura. Eu não gosto de colocar o coco. Eu acredito que pra mim a aparência não fica com acabamento tão bonito. Porque o recheio, quando vai com coco, né, ele fica mais, né, mais cheio de negocinho, dos negocinhos do coco. Então eu não acho que fica bonito, não deixa um acabamento bonito. Eu prefiro fazer um brigadeiro branco, um recheio branco. E na decoração colocar alguns beijinhos, colocar coco ralado. Eu acredito que assim fica mais bonito. Mas é sugestivo, tá, gente? Vocês façam aí na casa de vocês, do jeito que vocês acharem melhor, do jeito que você sabe que vai agradar seu cliente. Mistura tudo antes de levar ao fogo. Já deixei um refratário aqui, vou cozinhar em fogo médio até que fique um ponto antes do ponto de brigadeiro de enrolar, tá? Eu quero ele bem firminho. Outra dica, tá, gente? Esse tipo de recheio assim, branquinho, ele tem uma facilidade muito maior de queimar para quem tem panela tradicional, a normal, que todo mundo tem em casa. A dica que eu dou é, deixe sempre do lado uma peneira, porque na hora que terminou de cozinhar, se tiver feito alguma crostinha, alguma pelotinha, alguma coisinha, o que é que você faz? Você vai botar a peneira, vai passar esse recheio pela peneira e deixar ele esfriar antes de usar. Porque aí não vai passar nenhuma pelotinha, fica o acabamento muito mais bonito. Então uma besteirinha que todo mundo tem em casa, uma peneira, você utiliza aí, beleza? Vou levar para o fogo e vou mostrar para vocês o ponto que vai ficar no ponto final. Pronto, gente, já voltei aqui agora com um bolinho totalmente frio, com o recheio também, a coberturinha no caso, né? Eu fico nessa, recheio, cobertura, já pronto também para colocar no saquinho de confeitar. Já soltei aqui agora o bolinho, tá bom? Vou começar aqui a desenformar. Ele tá morninho ainda. Pronto. Desenformei um. Olha só, gente, que coisa mais linda. Olha a fumacinha. Perfeitinho. Super fofinho, ó. Ui, pegando fogo. Deixa eu fazer aqui agora a mesma coisa com outro bolinho. Olha só como ele também está bem perfeitinho. E a fumaça comendo no centro. Pronto, gente, meu recheio aqui, ó, também está pronto. Olha só a consistência que ele fica. Vou aqui dividir igualmente. Coloquei aqui, gente, no saquinho de confeitar o meu bico. Estou utilizando o bico 1M da Wilton. Você usa o bico que quiser. Se não quiser usar bico, faz molinho para poder só jogar por cima. Do jeito que fizer, esse bolinho vai ficar perfeito. Abri meu saquinho de confeitar. Vou aqui fazer uma demarcação só para poder eu saber quanto vai ser de recheio para cada um, né? E é até um jeito, tá? De apresentar um produto diferente, mais bonito, um caseirinho diferente. Para você aí conquistar seus clientes, façam sempre as contas de tudo, de quanto vocês estão gastando, para poder ter um lucro, uma margem de lucro bem legal, ok? Um bolinho desse, do jeito que vocês vão ver finalizado, é uma média de R$30 para você vender, R$30, R$35, vai depender do seu público e da região que você mora, tá bom? Então, eu coloquei aqui, essa quantidade aqui é para um bolinho, essa outra quantidade vai ficar para o próximo bolinho. Vou de baixo para cima, ponta com ponta, para poder juntar aqui. Vamos lá, vocês vão ver como é que eu tô falando. Começa aqui de baixo. Aperto, subo, 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 subo. Paro aqui dentro. Viu só? Vou fazer aqui agora a mesma coisa do outro lado para poder ficar igualzinho, ponta com ponta. Venho aqui, ó, de baixo. Aperto, continuo apertando. Subo, 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 subo. Venho puxando, puxando, arrasto aqui pra dentro. Aqui de novo, a mesma coisa. Subo, subo, subo. Arrasto pra dentro e puxo. O outro lado aqui agora. De novo. Aperto. Subo, 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 subo. Puxo pra dentro. Vou fazer aqui agora
mais 4 desses. Olha só como ficou bem bonito. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer alguns biquinhos aqui em cima, para poder colocar os beijinhos que eu já deixei aqui pronto. Vou fazer um biquinho aqui em cima e colocar um beijinho. Cada beijinho desse tem 8 gramas, então eu deixei padronizado, pesei para ficarem bem iguaizinhos. Vamos lá padronizar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 biquinhos. Feito isso, deixa eu colocar aqui do lado de cá. Feito isso, vou aqui agora colocar em cima de cada topinho desse um beijinho. 1, 2, 8. E esse tipo de bolo pode ficar tranquilamente armazenado na geladeira, eu até prefiro, tá? Fica melhor. A massa, como é uma massa com óleo, então o bolo não vai ficar duro. Como tem também aqui a coberturinha, tudinho, é o ideal, ok, gente? Mas se quiser deixar a temperatura ambiente também pode. Eita, vi agora que minha blusa tá toda melada. Peraí, deixa eu resolver esse problema. Já limpei aqui agora a minha blusa, vou mostrar pra vocês mais uma decoração com esse bico. Vou fazer algumas rosinhas. A rosinha só aperta e gira, ok? Vamos lá. Centraliza, aperta e gira. Fiz uma rosa. Vou fazer ponta com ponta. Centraliza, aperta e gira. E assim vai, para poder eu ter no mínimo aqui as 8. Centraliza, aperta e gira. O que é que a gente pode fazer com essa parte aqui que sobrou? A gente pode fazer alguma parte aqui no acabamento de baixo, que eu vou fazer aqui agora para vocês verem. Fazer algumas conchas. Aperta e puxa, uma concha, aperta e puxa. Aperta e puxa. Fui ajustando. Aí, ó, de novo. Aperta e puxa. E a gente faz vários tipos de acabamento nesse bolinho, que fica muito lindo. Deixa eu colocar aqui. E se você é novo ou nova aqui no canal, já aproveita para se inscrever, tá bom? Ativa o sininho para estar recebendo vários tipos de vídeos como esse aqui. E me digam também se vocês preferem vídeo de face e venda, vídeo de tortas de bolo de vitrine, né, na verdade. Qual tipo de receita que vocês preferem aqui no canal? Então me conta aí que eu estou me programando para trazer mais novidades para vocês. Eu vou fazendo aqui as conchinhas em todo esse bolinho. Aqui. Onde faltou aqui eu faço uma pitanguinha. E o calor tá começando a apertar aqui no centro, já tá começando a ficar vermelha. Esse bolinho tá ok. Vou agora colocar esses meus beijinhos também nesse bolinho. Porém, essa decoração só de rosinhas também é uma sugestão, tá bom, gente? Vou colocar aqui, ó, em cada rosinha dessa, um docinho. Ficou bem bonitinho também. Deixa eu tirar o pratinho daqui. E se vocês quiserem também, é só colocar aqui também um pouco mais de coquinho ralado, polvilhar assim, ó, por cima. Mas é opcional, tá, gente? Se não quiser, também não precisa, não. E estão prontos os meus bolinhos. O bolinho de beijinho, tá? Bolinho de coco, você chama aí do jeito que preferir. Apenas façam, gente, na casa de vocês. É garantia que vai dar certo. Coloquem para vender, gerem uma rendinha extra. Ou então apenas façam para casa de vocês aí pra aproveitarem. Se quiserem também me segue nas redes sociais. Vou deixar na descrição do vídeo o link. Ou vou deixar também um arroba se vocês assim preferirem, ok? Está aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês partido. Apenas reproduzam. Olha só que lindezinha, gente. Perfeitinho, né? Olha só. O vídeo de hoje, gente, foi esse. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se gostaram, me conta nos comentários. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem ligados nos próximos vídeos, que eu vou trazer uma maratona desses bolos assim, bem bonitão pra vocês. Peguem as ideias e reproduzam. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!